De volta com o Jornal da Mix, são 7 horas e 31 minutos. Nosso convidado hoje é o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Roberto Serquis. O tarifaço americano comprometeu 70% da nossa pauta de exportações, a pauta de exportações do Rio Grande do Norte, e tem sido duro enfrentar esse desafio. Roberto Serquis acompanhou a missão da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a Washington, para contatos com empresários, políticos, e se reuniu na semana passada com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio. Principalmente o sal e a questão da pesca foram dois setores que foram bastante importantes nessa conversa lá com o Alckmin. O presidente da federação está aqui com a gente. Bom dia, presidente. Bom dia, Diógenes, bom dia, Pedro, bom dia, Duda, e a todos os ouvintes da Mix. Em primeiro lugar, eu queria saber do senhor o balanço que o senhor faz do primeiro mês do tarifaço, que foi agosto, né? Sua impressão para a gente começar a conversar aqui. Permita que eu olhe no retrovisor, lá para março, quando o governo americano arremessou, digamos assim, o primeiro tarifaço para o mundo. O mundo todo, não foi diretamente para o Brasil. Naquele momento, o Brasil, dentro do comportamento histórico, ficou na neutralidade e nós, então, dentro do previsto, ficamos ali com a taxa de 10%. Surpreendentemente, chegamos, então, a mais 40%, fechando, então, 50%. Desde esse momento, a nossa preocupação, que já era lá de março, nós começamos a ter chamamos os presidentes de sindicatos que exportam, e aí envolve a bala, pirulito, caramelo, pessoal das usinas de etanol, do açúcar, tá? Liguei inclusive o pessoal da fruticultura, né? Mas no final nós concentramos as maiores preocupações na pesca e no sal. E isso nos levou a um acompanhamento com esse presidente, contato direto com a CNI. Bom, diante desse tempo, né, de 2 meses, desde o anúncio aí dos 50%, nós tivemos uma preocupação maior, porque nós percebemos que havia uma ausência de uma diplomacia mais resolutiva em torno do caso. E aí, nas reuniões com a CNI, então a CNI contratou um escritório de lobby, que lobby nos Estados Unidos não é visto da forma pejorativa como é visto no Brasil, inclusive é legalizado, e contratou um escritório de lobby, e aí agendou uma reunião, uma missão aos Estados Unidos, levando aqueles setores dos estados que sentiam-se numa preocupação maior, como no nosso caso aqui, onde o sal e a pesca realmente é como se fosse mais um embargo para esse setor do ponto de vista da exportação. Então nós fomos a essa missão, uma missão onde a indústria foi para se apresentar. Nós tivemos na West Chamber, que é a maior federação representativa dos empresários dos Estados Unidos. Estivemos na USTI, que é exatamente onde estava sendo discutida a seção 301, que é essa questão das relações comerciais. Que além do tarifaço, tem esse questionamento do governo americano. Esse ponto. Né? A CNI teve 5 minutos de defesa com relação a essa situação. Nós participamos apenas como ouvinte. Mas, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião com o diretor regional da USTI, que essa é a Câmara Internacional do Comércio. E tivemos também no Capitólio, Congresso americano, concentrado em alguns senadores do republicano, né? Então, do Partido Republicano. Nesses 3 ambientes que nós participamos e tivemos, inclusive, em 2 deles, condição de colocar a situação da pesca e do sal do Rio Grande do Norte, nós não fomos para lá para dizer de perda de emprego, de perda do ponto de vista econômico para o estado do Rio Grande do Norte. Nós fomos lá, no nosso caso, e foi um condicionante que, conversando com o presidente Arimar da pesca e Ayrton do sal, eu disse, nós vamos, mas desde que as empresas americanas que importam estejam presentes, porque elas é que vai nos ajudar a mostrar a importância do nosso produto para o mercado americano.
Ou seja, era importante ter seus interlocutores lá. E eles queriam dar esse testemunho. E foi isso que nós fizemos nesses dois ambientes. Eu tive um espaço de fala. E avançamos mais porque depois o setor salineiro também contratou um escritório de lobby, né? E é interessante que nós temos dois escritórios. Um que eu percebi que tem um trânsito, é muito mais uma consultoria de trânsito, e o da Salina, do setor salineiro, do sal, ele é uma consultoria muito mais de conteúdo. E realmente o levantamento que foi feito por Tiago Aragão, que era a pessoa que estava representando a consultoria, me impressionou pelo detalhe que ele entendia do sal na região, em algumas regiões dos Estados Unidos. E ele mostrando que algumas regiões, porque esse sal que sai do Rio Grande do Norte a granel, ele sai para o degelo americano e para a indústria química. Então, ele mostrando que algumas cidades, o nosso sal, pela pureza do nosso sal, ele era o melhor para o degelo, mais eficiente. Ele tem uma rapidez de degelo maior. Então, isso é muito importante quando você mostra isso para alguns senadores em alguns locais que nós estivemos. Nós estamos mostrando ali a importância do nosso produto para o mercado americano. Agora, foi desalentador, desanimador para vocês encontrar as portas fechadas do ponto de vista da diplomacia que deve ocorrer entre os dois países, presidente? Isso foi muito visível, isso foi claro, né? Em todos esses ambientes, todos, né? Sempre que nós colocávamos, e sempre se dizia, resolva primeiro, lá no Capitólio mesmo, os senadores disseram muito claramente, entendemos, estamos monitorando tudo isso que os senhores estão nos trazendo, mas nós estamos fiel ao presidente. A mesma coisa aconteceu, não dessa forma, mas nessas duas entidades que nós conversamos, sempre dizia, presidente... O político foi mais direto, né? O político foi mais direto. Presidente, nós dependemos da situação econômica. Nós saímos daqui sabedores disso, né? Sabedores disso. Mas nós precisávamos ir até lá para deixar a nossa mensagem e deixar plantado o que eu vejo como positivo, e hoje nós continuamos monitorando através dos escritórios, de lobby, exatamente o que naquele momento que nós tivemos, coincidentemente, nós estávamos tendo aqui o julgamento do ex-presidente. Né? O que acontece? Era realmente um momento de congelamento. A gente sabia que ali, como já estava agendado, ali, aquele momento era difícil acontecer alguma coisa. Mas agora, passado isso, e o tempo se encarrega de muita coisa, provavelmente a gente vai ter um ambiente, um cenário melhor, onde os nossos escritórios estão alimentados de informação capaz de persuadir uma mudança, seja do ponto de vista de redução, seja do ponto de vista de incluir na isenção. Presidente, ontem nós recebemos aqui o secretário estadual de Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, e ele falou bastante sobre a procura do Brasil por novos comércios, né, novos mercados, já que essa taxação já está tendo impactos, inclusive mais de um mês da taxação de 50%. Do seu ponto de vista, o senhor que esteve presente na maioria das reuniões sobre isso, seja em Brasília, em Washington, do seu ponto de vista, novos mercados realmente é a melhor escolha, é o melhor caminho nesse caso? Os empresários, o que é um perfil do empresário? Ele sempre procura melhorar a produtividade e abrir novos mercados. Isso é exercício. É da prática, né? É da diária, do dia a dia, do cotidiano. Né? Então, isso não é de hoje. Está sendo intensificado isso em função exatamente de uma necessidade premente, tá? E eu vejo isso como real. Inclusive, na reunião que nós tivemos por iniciativa da deputada Natália, e que nós tivemos aqui, Diógenes, inclusive, já adiantou aqui no início, né? Com relação a uma audiência que nós tivemos com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, isso ficou bem deliberado, da busca exatamente do mercado, da abertura do mercado europeu, tá? E o Reino Unido, para a pesca, né? Que, inclusive, isso já vem sendo tentado desde 2018, quando houve a situação sanitária, a interrupção por uma questão sanitária. Né? 18, então, 19, por ali. Inclusive, nós depois tivemos no Itamaraty, né, com o embaixador, tá?
estivemos também no Ministério, já uma sequência da nossa ida a Brasília, exatamente pensando no mercado europeu como alternativa e o Reino Unido. Então, estamos próximos de uma boa notícia em relação ao mercado europeu? Há um estreitamento, sim, na embaixada isso ficou também muito evidente, isso está caminhando e essa é uma esperança que está no radar. Com relação ao sal, nós colocamos uma situação que foi identificada, aí sim, é uma situação que estava adormecida, que foi identificada pelo presidente Ayrton, do Sindicato do Sal, Ayrton Torres. Ayrton Torres. Então ele nos trouxe uma realidade de que está havendo uma importação do Chile de forma crescente, tanto é que agora em 2024 houve uma puxada em uma importação de 2 milhões de toneladas de sal. Então isso foi colocado para o vice-presidente, foi colocado para a embaixada, no sentido de se buscar uma espécie de compensação, dada essa entrada de sal do Chile no Brasil. Ou seja, limitar um pouco essa importação, que poderia compensar a nossa média de 500 a 600 toneladas para o mercado americano. Porque o sal ele tem uma limitação, ele depende muito do leste dos Estados Unidos e do oeste da África. O oeste da África tem um problema de infraestrutura de portos. O americano realmente é o maior consumidor nesse cenário. O valor agregado do sal não permite distâncias mais longas, né, em função do valor agregado do próprio sal. É um produto barato, né, relativamente barato. Pedro. Presidente, o senhor falou aí em relação ao problema econômico. O senhor falou também sobre o problema político. Mas o que é mais fácil ser resolvido, no seu entendimento? É esse problema político através dos nossos políticos ou esse entrave vai continuar sendo o maior problema para que possamos novamente ter o pescado e o sal sendo exportado como era antes? Eu acho que a dúvida é mínima com relação ao problema, que o problema é político, né? Isso foi dito desde da carta que veio dos Estados Unidos, no primeiro momento. Isso. E isso foi cada vez mais se solidificando. Havia algumas dúvidas em relação a isso, mas o problema realmente é político, né? E isso é uma preocupação, porque realmente a gente não tem essa interferência nesse ambiente. Não tem como interferir. A nossa missão é buscar melhorar a economia, destravar uma série de situações que podem interferir na melhoria da competitividade nacional, né? E, logicamente, do nosso Estado, que é o que a gente está buscando aqui. Então, politicamente, a gente não tem muito a não ser pedir isso, a CNI tem feito. Nós temos demandado também aqui, conversando com alguns deputados da representativa nacional, de representação nacional, e eu acho que há uma preocupação dos políticos que realmente pensam nesse cenário de instabilidade que estamos vivendo. Presidente, passado o julgamento de Jair Bolsonaro e os aliados no núcleo crucial na trama golpista, o governo americano sinaliza novas sanções. O que esperar disso? Vocês acreditam que, do ponto de vista econômico, esse cenário vai piorar? Isso só tonifica a nossa preocupação se realmente isso se tornar uma realidade. Porque isso atiça os ânimos que já estão bem alterados, né? E aí as consequências poderão ser realmente catastróficas, terríveis para o ambiente que nós estamos, inclusive, pensando em melhoria, que nós, inclusive, construímos isso através dos nossos E quais são os sinais que os senhores estão recebendo, por exemplo, do ponto de vista da CNI, do que pode vir pela frente? Há alguma coisa ou vocês só estão na expectativa? Expectativa. Tá. Não tem como, não tem essa bola de cristal que a gente possa puxar para um lado ou para o outro. É a gente aguardar e até torcer que essa situação ela se resolva politicamente, né? Porque é muito ruim a política interferindo dentro da economia. O prejuízo que traz para os estados. No nosso caso aqui, o resultado está aí. Nós temos 70% de retração de venda de exportação do pescado. O sal que nós temos essa mira para novembro, porque a neve americana aparece agora.
Então era Final do exatamente onde você ia ter a safra, digamos, do sal. Então nós teremos também esse impacto aqui a nível local. E aí, se a gente olhar para os estados, 8 federações estiveram presentes nessa missão, todos preocupados com essa situação. De fato, assim, que é uma tensão que nós estamos vivendo, um momento de tensionamento, né? Não é só o político, mas também do ponto de vista econômico, por conta de todo esse cenário que poderá, se não, uma vez não ser revertido, já apresentar os sinais que nós estamos vivenciando. Presidente, o senhor nos falava antes da nossa conversa no ar que foi importante a saída para a reunião com o vice-presidente Alckmin, porque o sal e o pescado não estavam no PLP que foi encaminhado ao Congresso Nacional. Como é que está isso? Foi incluído? Isso foi um assunto muito interessante, porque tem um PLP, um projeto de lei complementar que está tramitando no Senado, que deve ser aprovado, e o sal e a pesca não estavam incluídos na lista, né? Então, uma vez aprovado, a gente perdia esse bonde, né? Então, o que acontece? Nós estamos agora, conversamos com o presidente Cassiano, da Paraíba, que é nosso amigo, que tem uma interligação com o senador, que é presidente do Senado, e com o veneziano, né, que é o senador que está trabalhando esse PLP, e a busca é exatamente para incluir, está bem encaminhado para incluir o sal e a pesca. Então, isso foi um ganho, digamos assim, e que isso ia passar desapercebido, né? Quer dizer, isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque esse PLP aprovado, esses dois setores terão condições de reaver parte de valores de tributos da cadeia. Então, o imposto que pagar sobre o combustível que for utilizado, sobre manutenção... É uma compensação tributária. Há uma né? compensação tributária. Perfeito. E isso ameniza, porque tudo que foi apresentado no pacote federal de apoio e no pacote estadual são remédios pontuais, remédios que, logicamente, ajudam para mitigar o momento de dificuldade, mas o que a gente precisa mesmo é a solução definitiva, seja uma redução de alíquota que suporte a competitividade, mantenha a competitividade de exportação, ou até mesmo uma isenção que aí daria o retorno ao cenário, ao ambiente que nós vivíamos de competitividade plena. Presidente, nesse momento, os auxílios e incentivos, tanto do governo federal como do governo do estado, são essenciais, né, para que essas indústrias consigam se manter. Mas até que ponto? Porque a gente já vê que, e vem acontecendo, né, os números vêm caindo de exportações, já tem embarcações paradas, e aqui no estado é um ramo que movimenta muitos empregos, tanto a pesca como a questão do sal. Dá para se manter enquanto o problema não é resolvido apenas com esses incentivos do governo? Como eu falei anteriormente, são medidas assim mitigadoras para se passar um determinado período. Eu até posso, posso fazer um paliativo, que eu faço uma previsão de 6 meses. Aliás, essa é a mesma previsão do doutor Arimar da pesca. Ele veio aqui e disse exatamente isso. Até dezembro a gente tem condições de absorver parte dos prejuízos. Porque o empresário ele vai administrando isso taticamente. Tipo, você pode fazer até bancar isso aí por algum tempo para você não perder o mercado. Não quero ganhar nada ou perder, até mesmo perder pouco, zerar o seu ganho, mas você mantém o mercado vivo. Mas tem um fôlego, existe um tempo. Então, assim, as medidas que foram apresentadas, vamos imaginar o que foi apresentado para a pesca, do crédito presumido e do PROED. Nem todo mundo tem o crédito presumido e nem todo mundo tem o PROED. Tanto que na reunião que tivemos com a governadora, quando ela apresentou, e nós agradecemos, porque qualquer apoio é importante e nós precisamos agradecer o esforço. Mas até nós soltamos uma proposta interessante, que era exatamente um apoio do ponto de vista do combustível. Por quê? Porque isso aí tinha uma abrangência maior, chegando inclusive à pesca artesanal. Um combustível facilitaria as embarcações, então isso era uma proposta que daria essa abrangência maior. Então, os apoios eles têm compra governamental. Você não vai, se você ofereceu a compra governamental para a pesca, mas que a cota não aumentou, é como se você fosse trocar a carne pela pesca. Então precisaria ter um aumento da cota. Então, assim, são medidas importantes.
necessárias, que se recebe de bom, grato. Agora, não suficiente para resolver uma situação tão forte quanto nós estamos atravessando. Presidente, voltando ao sal, o senhor falou, e todos nós somos sabedores, na realidade agora em novembro, dezembro, começa justamente os Estados Unidos a precisar mais do nosso sal. Nós ainda teríamos tempo hábil para entregar esse sal? Sim. O sal Qual é o nosso deadline? Qual é a diferença do sal para a pesca? A pesca é perecível, o sal não. Então, dá para estocar dá e para vender estocar, com... entendeu? Eu estive no Porto Ilha agora, essa semana. Areia Branca. Areia Branca, que na Porto Ilha nós temos 3 portos, né? O tradicional, o Porto de Guamaré, que é petróleo, e o Porto de Ilha do sal. Que é uma operação interessante. Imagine, abrindo um parênteses, eu fiquei impressionado porque aquilo foi construído em 1974. Perfeito. Você imaginar que em 1974 uma pessoa teve uma ideia de fazer um porto para resolver um problema de logística do sal, porque as barcaças saem de Areia Branca, chegam a esse Porto Ilha, que vem numa profundidade de 6 metros, mas eles encontraram um canal que tem um calado de 20. de 11. Aliás, de 11. E aí você faz esse transbordo, né? Então essa operação é muito importante. Eu, quando estive na Petrobras, tive a oportunidade de ir, inclusive, com o nosso querido Rodrigo Melo do Senai. A gente esteve lá no Porto Ilha. Realmente é uma operação impressionante. O sal tem isso. O sal você pode estocar. E a gente via perfeitamente que o sal, quando chegava para o transbordo, ele tanto ia direto para o navio, que tinha, inclusive coincidiu ter um navio lá carregando com 53 toneladas, né? Mas também, quando o navio não está, o estoque está acontecendo. Presidente, eu tenho 2 minutinhos para encerrar o nosso tempo aqui, e eu queria um comentário seu sobre a manchete da Tribuna do Norte hoje, que diz assim: indústria do Rio Grande do Norte recua 18,5% em 2025, com maior retração do país. O que é que o senhor tem a dizer sobre esses números apresentados pelo jornal? Nós estamos tendo uma retração, realmente, e isso muito concentrado na questão do petróleo. O petróleo teve uma queda de exportação de 1 ponto alguma coisa, me parece, e a nível terra, produção, e a nível mar de 36%. Certo. Então isso interferiu. Por que interferiu? Porque o petróleo corresponde a 45% do PIB da indústria. Tá? E aí é um aspecto importante que a gente vem trabalhando na federação. E eu acho que eu já disse aqui em algum momento, nós dependemos do nosso ativo natural, que é a pesca, o sal, a mineração, o petróleo e a energia renovável. Nós precisamos sair desse conjunto. O Rio Grande do Norte é maior, a economia do estado do Rio Grande do Norte ela é diversificada. E a Federação da Indústria está trabalhando isso fortemente, tanto é que se observar, uma compensação acontece, por quê? Porque a indústria de confecção está crescendo, a de alimento está crescendo, tá certo? Indústrias de outros segmentos estão em crescimento no estado. Claro que em função do valor agregado, não compensa do ponto de vista financeiro nesse primeiro momento. Mas hoje, pelo projeto de meritocracia que tem na Federação da Indústria implantado, as lideranças estão se movimentando e nós temos crescido na indústria de transformação, que é muito importante para a neoindustrialização do Rio Grande do Norte e entrar nessa corrente mundial. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Roberto Serquis, e vamos aguardar soluções para esse momento difícil em relação às exportações e também recuperação, inclusive, da nossa atividade industrial. Obrigado, Roberto, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade, um abraço em todos os ouvintes e vocês aqui. Uma excelente quarta-feira.